Davi foi um dos mais proeminentes personagens da Bíblia, conhecido como o Grande Rei de Israel. Ele é reverenciado como um líder guerreiro e poeta, além de ser considerado um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Davi foi o filho caçula de Jessé, da tribo de Judá, e foi ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel, enquanto ainda era jovem. A ascensão de Davi ao trono de Israel começou quando ele enfrentou e derrotou o gigante filisteu Golias, em uma batalha que ocorreu no vale de Elá. Esse feito notável fez com que ele se tornasse conhecido em todo o reino e ganhasse a estima do povo e do rei Saul. No entanto, a crescente popularidade de Davi despertou ciúmes e temores em Saul, levando-o a perseguir Davi, que se tornou um fugitivo por muitos anos. Apesar das tentativas de Saul de matá-lo, Davi nunca retalhou contra o rei, mantendo sua fé e confiança em Deus. Eventualmente, após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá e, mais tarde, de todo Israel. Durante seu reinado, ele unificou as tribos de Israel, estabeleceu Jerusalém como a capital e trouxe paz e prosperidade ao reino. Além de suas habilidades militares e políticas, Davi também era conhecido por sua profunda conexão espiritual com Deus. Ele compôs muitos dos salmos encontrados no livro de Salmos na Bíblia, expressando uma variedade de emoções humanas, desde a adoração e louvor até o arrependimento e súplica. De acordo com as escrituras bíblicas, Davi teve vários filhos e esposas ao longo de sua vida. Ele é conhecido por ter tido um total de 19 filhos, embora nem todos sejam mencionados na Bíblia. Quanto ao número de esposas, a quantidade varia de acordo com diversas fontes, mas na Bíblia são citadas ao menos 8 mulheres diferentes. Apesar de suas muitas virtudes, Davi também cometeu graves erros, como o adultério com Batseba e o assassinato de seu marido Urias. Esses pecados trouxeram consequências dolorosas para sua família e seu reinado, mostrando que mesmo os maiores líderes são falíveis e sujeitos às consequências de suas ações. Tais pecados refletiram diretamente em alguns de seus filhos, que tiveram destinos trágicos. Conheça a história de cada um deles. O primeiro filho de Davi e Batseba. O primeiro filho de Davi e Batseba morreu como punição divina pelo adultério cometido por seus pais. Após Davi seduzir Batseba, que era esposa de Urias, um de seus soldados, ela engravidou. Para encobrir o adultério, Davi tentou fazer Urias voltar para casa para estar com sua esposa, na esperança de que ele pensasse que o filho era seu. No entanto, Urias, sendo um homem fiel e leal, se recusou a desfrutar dos confortos de casa, enquanto seus companheiros estavam lutando na linha de frente. Davi, então, conspirou para colocar Urias em uma posição ainda mais perigosa no campo de batalha, onde ele foi morto. Depois da morte de Urias, Davi casou-se com Batseba e eles tiveram um filho. Porém, o filho que nasceu dessa união adúltera ficou gravemente doente. Isso é visto como uma punição de Deus pelos pecados de Davi e Batseba. Apesar dos esforços de Davi em orar e jejuar pela vida de seu filho, o bebê faleceu. Essa tragédia foi uma consequência direta dos pecados de adultério e assassinato cometidos por Davi, mostrando que as ações têm consequências e que Deus não tolera a injustiça e a transgressão de seus mandamentos. Amnon, Absalão e Tamar. Amnon era o filho mais velho de Davi, fruto de seu relacionamento com uma mulher chamada Ainoã. Ele se apaixonou pela meia-irmã Tamar, filha de Davi, com outra esposa. No entanto, sua atração por Tamar não era pura, e sim manchada pela luxúria e pela falta de respeito. Amnon, então, planejou um plano vil para se aproximar dela. Ele fingiu estar doente e pediu para que Tamar viesse cuidar dele. Quando ela estava sozinha, em seu quarto, Amnon a violentou brutalmente. De acordo com as escrituras, após a violência, Tamar ficou arrasada, pois, após ter sido violentada, ela foi humilhada e expulsa da casa de Amnon. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou:
Seu irmão Aminon fez algo mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão nutria um ódio profundo por Aminon, por ter desonrado sua irmã. Absalão esperou pelo momento certo e 2 anos depois, durante uma festa, ordenou que seus servos matassem Aminon como vingança pelo que ele havia feito. A morte de Aminon desencadeou uma série de eventos que culminaram na rebelião de Absalão contra seu próprio pai, o rei Davi. Absalão se refugiou em Gessur, onde se tornou popular entre o povo e eventualmente reuniu um exército para confrontar seu pai. O conflito resultou em uma guerra civil em Israel, com Absalão buscando usurpar o trono de seu pai. A batalha final entre os exércitos de Davi e Absalão ocorreu na floresta de Efraim. Mesmo sendo amargamente alertado por seus generais para não prejudicar Absalão, Davi estava determinado a derrotar a rebelião. Na batalha, Absalão foi pego pelo cabelo em um carvalho enquanto montava seu cavalo. Ele acabou sendo morto por Joabe, um dos comandantes de Davi, apesar das orientações e ordens de poupar sua vida. Adonias foi outro dos filhos de Davi, conhecido por sua tentativa de usurpar o trono de seu pai. Ele era filho de Agite, uma das esposas de Davi. Adonias era muito bonito e, como Absalão, ele também nutria ambições políticas. Após a morte de Absalão, Adonias viu uma oportunidade de assumir o trono de seu pai. Ele começou a se autoproclamar rei e a angariar apoio entre os sacerdotes, líderes militares e outros membros proeminentes da sociedade israelita. Adonias organizou uma festa e se declarou rei, apesar de Davi ainda estar vivo. No entanto, os planos de Adonias foram frustrados por Natã, o profeta, e Batseba, mãe de Salomão, outro filho de Davi. Eles alertaram Davi sobre as ações de Adonias e Davi imediatamente agiu para coroar Salomão como seu sucessor legítimo. Assim, Adonias teve sua pretensão ao trono de Israel interrompida quando Davi ordenou que Salomão fosse ungido um rei em seu lugar. Salomão foi coroado enquanto Adonias estava celebrando sua suposta ascensão ao trono, e isso selou o destino de Adonias como um pretendente derrotado. Apesar de ter sido perdoado por Salomão inicialmente, Adonias mais tarde conspirou novamente contra o rei Salomão, o que o levou à sua execução. A história de Adonias serve como um exemplo das intrigas e traições que permearam a corte do rei Davi e suas consequências para aqueles que buscavam o poder de maneira imprópria. As trágicas histórias das vidas dos filhos de Davi oferecem várias lições importantes que podemos aprender. 1. Consequências dos pecados. As histórias dos filhos de Davi destacam as consequências graves e às vezes trágicas dos pecados como adultério, violência e traição. Elas nos lembram que nossas ações têm impactos reais, não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor. 2. Responsabilidade dos pais. As ações de Davi tiveram um profundo impacto na vida de seus filhos. Sua falta de intervenção em situações de conflito e seu exemplo de comportamento pecaminoso influenciaram negativamente o caminho de seus filhos. Isso nos lembra da responsabilidade dos pais em orientar, proteger e modelar comportamentos adequados para seus filhos. 3. Perdão e redenção. Apesar dos erros cometidos pelos filhos de Davi e pelas próprias ações de Davi, há espaço para o perdão e a redenção. Mesmo diante de escolhas terríveis, como o assassinato e a traição, vemos exemplos de Deus oferecendo perdão e oportunidades de redenção para aqueles que se arrependem sinceramente. 4. Importância da honestidade e integridade. As trágicas histórias dos filhos de Davi destacam a importância da honestidade e integridade em todos os aspectos da vida. Mentiras, enganos e comportamentos corruptos só levam a mais problemas e sofrimento. Manter a honestidade e a integridade mesmo em situações difíceis é fundamental para evitar consequências devastadoras. 5. Confiança em Deus. Apesar das dificuldades e tragédias, as histórias dos filhos de Davi também ilustram a importância de confiar em Deus em todos os momentos. Davi enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, mas sua fé em Deus permaneceu constante. A confiança em Deus
pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades e superar as adversidades, mesmo quando tudo parece perdido. Se você gostou de conhecer a história de Davi e seus filhos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe também nos comentários qual personagem bíblico você gostaria de conhecer. Até o próximo vídeo!